Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Boa noite, ouvintes. A gente vai dar continuidade às discussões sobre os 100 anos de solidão, mais capítulos. Alguém vai querer começar falando alguma coisa do enredo, que como sempre é muito complexo. Eu acho que a gente pode fazer no mesmo esquema de antes. Comentar às vezes os personagens, né? Eu acho que teve muita coisa importante que aconteceu, né? Então, Alguém lembra o primeiro acontecimento importante? Porque nem isso eu lembro. Eu lembro. Esse trecho que a gente leu de 3 capítulos, ele começa bem focado na Isso. Úrsula, né? A Úrsula envelhecendo, a Úrsula ficando cega. E aí vai se desenvolvendo. Alguém tem alguma citação especificamente sobre a Úrsula? Eu achei bem Acho que legal. eu tenho, mas acho que o Fer tem também. Pode falar aí se vocês quiserem sobre a Ursa. É que, nossa, teve uma hora aqui que. Acho que foi bem no começo do capítulo, que eu marquei tipo, a página inteira, que eu achei muito interessante. Achei legal que ela começou a ver coisas que ela nunca viu sendo cega. Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, comecei a filosofar sobre isso. Mas, sei lá, só achei muito legal o jeito que ele descrevendo a Úrsula, o que ela fazia, que ela sabia o ponto do leite, sabia coisas que ninguém sabia onde estava. Tipo, eu lembro que aquela mulher, Fernanda, eu acho, que é o nome dela, que era a nobre, ela não sabia onde colocou a aliança e ela sabia, a Úrsula sabia, mesmo sendo cega, porque ela começou a pensar coisas, começou a contar, não com a visão dela, mas tipo, com o trajeto de todo mundo na casa. Então, nossa, eu achei fenomenal isso aí. Dá para ter várias discussões sobre isso. E vocês? O que eu marquei acho que é um pouquinho mais pro final do capítulo, então se você quiser ler alguma parte. Eu acho que eu só resumi mesmo, porque a parte que eu marquei tem mais de uma página, então acho que vai ficar. É só essa ideia mesmo que eu gostei dela tá vendo mais coisas sem a visão do que com a visão. Então acho que é isso mesmo que eu marquei, resumindo. Tá bom. Então eu vou ler a parte que eu tinha marcado, se ninguém quiser falar antes. Eu vou ler um trechinho. Então, e essa parte que eu tô falando é depois disso que o João falou. Então ela já tinha noção da capacidade que ela tinha de entender as coisas mesmo sem enxergar. Quando, porém, Úrsula percebeu que não tinha tido tempo suficiente para consolidar a vocação de José Arcádio, se deixou aturdir pela consternação. Começou a cometer erros, tratando de ver com os olhos as coisas que a intuição lhe permitia ver com maior clareza. Mas para o final, ela fala: recordando essas coisas enquanto preparava o baú de José Arcádio, Úrsula se perguntava se não era preferível deitar de uma vez na sepultura e que jogassem terra em cima, e perguntava a Deus, sem medo, se de verdade achava que as pessoas eram de ferro para suportar tantos padecimentos e mortificações. E perguntando, ia atiçando sua própria confusão, e sentia uns desejos irreprimíveis de desandar e dizer palavrões e xingamentos, como se fosse um daqueles forasteiros permitiria enfim um instante de rebeldia, um instante tantas vezes ansiado e tantas vezes adiado, de mandar a resignação à merda, e cagar de uma vez para tudo, e arrancar do coração os infinitos montões de palavrões que tinha precisado engolir num século inteiro de conformismo. Com essa passagem, eu meio que entendi que, assim, depois que ela começou a entender a capacidade que ela tinha de fazer as coisas, mesmo enquanto cega, ela começou a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Como uma forma meio de autoconhecimento. E aí ela percebeu que em alguns momentos, às vezes a gente pode escolher fazer coisas, mesmo que elas não sejam o mais racional, o mais, como ela diz aqui, mais claro, né? Eu achei isso interessante.
eu tinha marcado exatamente esse trecho. Foi a única coisa do livro inteiro que eu marquei, né, nesses 3 capítulos que a gente leu. Ai, não acredito, eu. Não, mas eu acho super legal você ter lido. Eu acho que é um trecho muito significativo e muito bonito. Eu vou só fazer um comentário sobre ele, porque o restante vai ser comentários gerais que eu vou fazer. Mas sobre esse trecho em específico, ao longo de toda a narrativa, assim, a gente percebe que a Úrsula é quem cuida de todo mundo, né? Quem provê as coisas para casa, quem cuida do ambiente doméstico também. Então ela tem todas as obrigações, tudo está em cima das costas dela. E com esse acúmulo de tarefas, né? O Lucas está usando muito o termo burnout ultimamente. Ah, eu acho que ela se sentiu muito cansada, né? Porque ter que se responsabilizar por tudo, em todos os momentos, é como quase que ela fosse um Deus que regia a casa e organizava essa casa, né? Ela era onisciente, sabia de tudo que estava acontecendo, mesmo já debilitada, cansada, ela conseguia prover o sustento da casa, então era como se assim, ela fosse quase que onipotente, né? E ela é onipresente, ela está em todos os lugares, ela não morre, já está com mais de 100 anos e tá viva da Silva. E assim, eu acho que todas as atribuições que foram sendo conferidas para ela foi sobrecarregando. E realmente chega num momento que ela quer descarregar tudo isso, né? E aí o interessante, o Gabriel Garcia Marques coloca uma forma muito legal de ela externar todo esse peso que ela está sentindo, essa angústia que ela está sentindo, que é falando palavrão, né? Ela xinga aqui, ela dá um grito, é, e porque ela simplesmente queria comer a Carol leu no trecho, cagar para todo mundo, né? Tipo assim, ela estava cansada, ela já cuidou muito das outras pessoas, já cuidou muito do ar, agora ela queria que as outras pessoas vissem a ela, né? Tivessem cuidado com ela, talvez, mas pelo menos notassem tudo que ela já fez, enfim. E é muito expressivo o palavrão. Eu acho que é como se fosse uma libertação pela destruição de um sistema que você sabe que é fadado ao fracasso, né? E aí você se libertar e falar assim, agora chega também, sabe? Não quero mais saber. Pá, fala palavra. Não vou falar porque, né? Mas, enfim, eu acho isso muito interessante, essa constatação que ela faz, sabe? Ninguém é de ferro. Então, principalmente para a gente, né, da medicina, ou até mesmo o pessoal do direito, que tem que, às vezes, tomar decisão de forma muito rápida, muito imediata, tem que conceder liminar, ou tem que fazer procedimento de urgência. Às vezes a gente sobrecarrega demais, né? E às vezes a gente acha que a gente é de ferro, que a gente aguenta, que a gente não adoece, e chega uma hora que a gente só quer gritar também. Vai a merda, né? Também esse sistema não é para mim, isso aqui é uma loucura. Mas enfim, esse é o meu comentário maior do dia de hoje. Agora eu vou acompanhar as discussões dos senhores e queria depois só comentar de uma personagem, mas nada muito específico. Queria ver uma interpretação de vocês. Mas eu acho que a gente vai comentar dela depois. Eu gostei bastante desse trecho que a Carol leu. Ele é um trecho até bem cômico, assim, porque você não tá esperando que do nada vai vir um monte não, né? Vai vir 2 palavrões, mas não tinha tido, que eu me lembro, nenhum, não da Úrsula, pelo menos, com certeza. Outro trecho que eu tenho sobre a Úrsula é um trecho que ele vem antes, mas ele não tem necessariamente uma relação cronológica. É que a gente já viu, tipo assim, o romance ele é em ciclos, né? Todas as gerações têm 2 irmãos que se apaixonam pela mesma mulher, ou têm relações com a mesma mulher. Só um dos 3, são sempre 3 filhos, só um dos 3 passa adiante a geração, continua o legado da estirpe, né? Só deles tem filhos legítimos, pelo menos, e só esses filhos legítimos têm filhos. Então o romance é todo em ciclos, e a citação é a seguinte:
A Úrsula, ela tá pensando, né? Depois de algum tempo, descobriu que cada membro da família repetia todos os dias, sem perceber, os mesmos trajetos, os mesmos atos, que quase repetiam as mesmas palavras à mesma hora. Ou seja, a gente já viu que repete, tipo, a estrutura da família, repete os nomes, e agora a gente tá vendo que, tipo assim, do grande, né? A estrutura da família, dos nomes, e agora no menor grau, que é nas coisas que eles fazem no dia a dia, se repete. E eu não sei se é com certeza é intencional do Gabriel Garcia Marques, mas eu não consigo decifrar exatamente o que ele quis dizer com isso. Talvez seja digamos assim, um argumento determinista, que não me parece ser o caso, mas sei lá, de que você vai sempre fazer o que seus descendentes faziam e assim por diante, e não tem como mudar isso. Mas eu acho que seria algo muito simples vindo dele, sabe? Talvez seja para mostrar que é justamente na rotina que a solidão se instaura, porque todos eles são pessoas solitárias e todos eles vivem nessa rotina sem fim. Talvez o maior exemplo seja, por exemplo, o Coronel Aureliano, que trabalha para ficar sozinho. Ele até nesse capítulo que a gente leu, ele deixa de vender os peixinhos. Então, basicamente esse era o trecho dos que eu grifei, um dos que eu mais gostei. E acho que vocês vão gostar também. Ferdinando, você ia ler o trecho? Eu não entendi. Eu fiquei esperando a leitura também. Gente, eu li o trecho. Era depois de algum tempo, descobriu que cada membro da família. Mas no Ah, caso, tá. vocês iam gostar tanto. Ah, tudo bem. Não, É que não, era ficou esse confuso, trecho. perdão. Ah, desculpa aí, era esse trecho que eu li que eu achei que vocês fossem gostar. Porque ele fala que tudo se repetia todos os dias, os mesmos trajetos, os mesmos atos, as mesmas palavras. Vocês Sim. querem que eu leia outro? tam- Tô brincando. Agora também você tá querendo abusar. Não, mas muito Hum, legal. Eu acho que, só um comentário rápido, confere talvez a ideia de um tempo cíclico, né? Que sempre está voltando para o mesmo ponto, que a gente até tinha falado isso, que é a solidão. Então, acho que talvez essa coisa de o tempo sempre voltar para o mesmo lugar quer dizer que ele sempre volta para o mesmo sentimento barra sensação, que seria a solidão. Não sei, eu vejo assim um pouquinho, mas pode ter outras explicações para essa reciclagem eterna do tempo. Então, sobre isso, eu vou externar aqui uma dúvida. Porque quando eu ouvia falar do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, eu sempre ouvi falar que ele falava da América Latina. Mas durante o livro, assim, eu nunca vi algo muito explícito, assim, que ele estava tentando falar algo sobre a América Latina. Então, isso meio que contaminou a minha interpretação para sempre tentar enxergar alguma correlação com isso. Aí, sobre os ciclos que você falou, Fernando, eu tava vendo um podcast sobre o momento que a gente está vivendo de olavismo no campo das ideias no Brasil. O olavismo, do Olavo de Carvalho. E o olavismo ele volta muitas coisas da ditadura militar, por exemplo, que aquela política de segurança nacional contra os comunistas. Então, meio que a gente está vivendo um ciclo no Brasil de novo, de coisas passadas estão acontecendo de novamente. Então, aqui eu acho que o Gabriel Garcia Marques está tentando, com essa minha visão contaminada, né, está tentando denunciar esses ciclos da América Latina. Sempre é sempre, bom, é sempre os mesmos padrões que você falou. É uma família de dois irmãos, aí eles se apaixonam pela mesma mulher, aí, sei lá, acho que tem um irmão é mais violento. Ah, não sei, tipo, não sei o que mais que tem, mas tem esses padrões sempre nas gerações. Então, mas eu não sei se está certo isso não. Como eu disse, eu acho que minha visão está muito contaminada. E só para complementar o que o João falou, tipo assim, nem tudo é igual. Tem um padrão e as coisas meio que rimam, sabe? Da primeira geração com a segunda com a terceira. Às vezes, sei lá, o que acontece com a primeira, aconteceu com a primeira geração, não vai acontecer na segunda, mas vai acontecer na terceira.
Então ele brinca muito com isso. Você vê que as coisas se repetem, mas você não consegue dizer direito qual que é a estrutura, sabe? Tem um grosso assim, mas os detalhes ele vai mudando. Sobre essa questão cíclica, rapidinho também, eu não ia falar dessa questão da América Latina, eu já até tinha comentado, né, que a solidão, ela está vinculada à solidão que a América Latina viveu durante tanto tempo, né, sendo abandonada por todas as nações que a exploraram, a Europa durante muito tempo, com colônias diretas aqui, os Estados Unidos com uma colonização indireta, no México talvez mais direta, mas essa noção de que existe sempre um retorno da exploração e do abandono na América Latina, eu acho que talvez seja uma chave de interpretação. E aí, sempre, né, tá voltando alguém para o vilarejo para oferecer novas coisas ou arrecadar dinheiro, por mais que essas coisas pareçam em um primeiro momento ser boas para o vilarejo, as intenções maiores talvez sejam de ganhar dinheiro. Então, primeiro foram os ciganos do Melquíades, aí depois veio uma outra onda de ciganos, daí veio a política, né, para explorar o território, mas não de uma forma economicamente, ativa, mas de uma forma política. E aí depois, agora, a gente viu nesses capítulos a companhia que explorava a parte de bananas, que é um insumo da América, né? Então, eu acho que aí já tem uma relação de falar assim, olha, o que os exploradores vieram fazer, né? Roubaram não, mas exploraram algumas das nossas riquezas naturais. Talvez algumas pessoas até digam roubar. E, enfim, então sempre tem alguém explorando Macondo, como sempre houve alguém explorando a América Latina. E sempre as pessoas foram relegadas à solidão, né? Então acho que também essa coisa do tempo cíclico é sempre para voltar à solidão da América Latina relacionada a essa exploração predatória que o continente sempre viveu. Se ninguém tiver mais nada a comentar sobre isso, vou propor uma discussão rápida aqui. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Pode falar, Pedro. Tá. Minha discussão não é muito filosófica, não. É para saber a opinião de vocês mesmo. Durante esses 3 capítulos que a gente leu, aconteceu muita coisa em relação a Memê, né? Ao Aureliano II e a Fernanda. Tanto que a gente viu aí finalmente a borboleta, né? Que parece tanto falado. Mas, no primeiro capítulo que a gente leu, acho que é um dos primeiros, se eu não me engano, a gente leu até o 15, foi isso? Foi. Então, o primeiro capítulo que a gente leu ainda não tinha muitas coisas sobre isso. Aí tinha um trecho que falava assim, ó, que era começando a explicar a relação. Quando Memê voltou, seus pais se tinham posto de acordo, não só para que a menina acreditasse que Aureliano II continuava sendo um esposo domesticado, como também para que ela não notasse a tristeza da casa. O que vocês acham de pais que fazem isso? Tipo, mantém um casamento de fachada para não supostamente prejudicar as crianças. Vocês acham que isso tem que ser feito? Ah, e tem uma fala do Zé Garcês Grade tão boa sobre isso, mas eu vou deixar os meninos falarem primeiro, porque eu já tinha completado a última fala. Então, opinem aí, o que vocês acham? Só para completar o que você falou antes de eu comentar, eu achei que eles colocam uma assim, definição muito legal para divórcio no livro, né? Porque ela fala assim: quando Fernanda caiu em si, era uma viúva cujo marido ainda não tinha morrido, e era tarde demais para que as coisas voltassem ao estado anterior. Achei que encaixa super, super bem. Mas quanto ao que você falou, eu acho que quando a gente está criando, né, uma criança, você não pode em nenhum momento mentir para a criança. Eu acho que isso não é. É claro que é necessário que haja uma relação harmoniosa, mas acho que não faz bem para ninguém. Olha, eu concordo com a Carol também, porque tem uma metáfora que fala que a mentira é que nem a Hidra de Lerna, né? Aquele bicho mitológico, que tem 3 cabeças, aí se você arranca uma cabeça, aparece 3 no lugar.
a mentira é a mesma coisa. Então, em algum momento ela vai se mostrar, como aconteceu no livro, né? Que a Memi percebeu isso depois. Em algum momento ela vai ter que se mostrar e isso vai ficar, isso meio que a criança perde a confiança nos pais, né? Se ela vê isso acontecendo, pode perder a confiança nos pais, porque os pais afinal mentiram para ela. Então eu acredito que tem que ser resolvido da melhor forma possível, dizendo a verdade, eu acho. Sem Tem contar um que não dá comentário. pra. Desculpa, Fer. Por Pode favor. falar. Eu ia falar só que sem contar que você não consegue manter um ambiente normal dentro de uma casa você morando com alguém com quem você não tem mais afinidade, né? Isso Exato, acaba influenciando a criança de qualquer forma, pra mal, né? Obviamente. Pode falar, é Fer. verdade. Tipo assim, no próprio livro, a filha percebe na segunda vez que ela volta pra casa, sabe? E não fala nada meio que se aproveitar dessa situação. Então, assim, eu não sei nem até que ponto manter as aparências. Assim, manter as aparências não é bom pra criança, porque a criança percebe, mesmo que. Assim, se for criança, eu acho que percebe sem entender. Se for adolescente, percebe e ainda entende. Que talvez pode ser. Não sei se é melhor ou se é pior. E também para as pessoas que estão de fora, sabe? Acho que não faz muito sentido hoje em dia você manter um casamento de aparência só porque os outros vão pensar. Claro que talvez tenha alguns contextos sociais em que eu entenda a necessidade ou entenda o que pode acontecer, mas que isso pode acontecer. Mas pelo menos pensando assim no que é mais comum na atual família brasileira, eu tô brincando. É que eu acho que a sociedade de hoje já está preparada para aceitar melhor o divórcio, sabe? É diferente de 60 anos atrás que nem divórcio existia, era desquitar e olha lá. Então, acho que é isso, basicamente. Ferdinando aí tá incentivando o divórcio porque ele vai ser um advogado civil. E aí ele tá querendo aí pegar mais serviço pra Ô, ele, né? louco. Pretendo nunca fazer um divórcio na minha vida. Tá certo. É, mas assim, só para completar tudo que os meninos falaram e de um ponto de vista um pouco diferente, que é a fala do José Garcês Grade, vou tentar ser breve, mas ele fala quando ele está fazendo uma análise do Macbeth, que é um livro do Shakespeare, ele fala, o livro fala muito sobre a relação entre desejo e dever. E aí o José Garcês Grade fala que o homem medieval ele sempre foi muito guiado pelo dever, pela não realização do desejo. Então, os desejos eram sempre. O que era necessário ser feito era sempre negativo. Então, ao invés de praticar, sei lá, sexualidade, você praticava promiscuidade. Ao invés de praticar a luxúria, você praticava a caridade e, enfim, a pobreza. Então, assim, na Idade Média, o homem sempre tinha que reprimir seus desejos. E aí o Shakespeare é quem está ali no meio, né, no momento de cisão entre a Idade Média e a Idade Moderna. E ele consegue captar os dois mundos. O Shakespeare é um homem dividido. Então, tem essa coisa da Idade Média no livro, de um homem ter que fazer o seu dever, mas também tem a questão de que ser homem, na verdade, não é negar o desejo, mas sim seguir o desejo. Ser verdadeiro com aquilo que o desejo pede para você. E o Macbeth fica em dúvida entre essas duas coisas porque ele é um homem desse tempo. Ele não sabe se o melhor é negar o desejo ou realizar o desejo. E ele para fazer essa comparação de que ser humano é, na verdade, praticar o desejo, ou seja, seguir o seu desejo, ele dá esse exemplo do divórcio, né? Ele fala assim, olha, para ver o quanto isso ainda está presente nos nossos tempos de hoje, né? Essa coisa da honra, de reprimir o desejo versus a necessidade de realizar o desejo. Ele fala, se você está com vontade muito de separar da mulher e aí alguém pode chegar em você e falar assim, nossa, cara, mas olha seus filhos, que exemplo que você vai dar para eles, como que eles vão conseguir olhar para você? O que você vai fazer com eles é desumano. Ou seja, seguir o seu desejo de se separar com a sua mulher não é humano, é desumano. Foge do humano. Então, nesse sentido, essa pessoa está pensando pelo lado mais medieval, né? De que reprimir o desejo é o que é humano e o que é o certo a fazer para que as outras pessoas, olhando para você, olhando para sua conduta, possam repetir isso lá na frente.
E a sociedade se construiu assim. Por outro lado, um outro amigo pode virar para você e falar assim: olha, cara, você viver esse relacionamento doentio com a sua mulher, de falsidade, de mal-estar, isso é desumano com os seus filhos. Você tem que seguir o seu desejo de separar. Então, da mesma forma que não seguir o desejo ou seguir o desejo, dependendo da interpretação, pode ser desumano, né? Eu acho que vale aquilo que você acredita como construção de mundo, né, hoje. Acho que no Brasil tá assim. Você acredita, como o Fernando disse, na tradicional família brasileira, né, e acha que o divórcio é uma prática diabólica, se bem que, né, muitas pessoas que defendem a tradicional família brasileira são divorciadas, estão em segunda, terceira união. Mas, assim, eu particularmente, como talvez uma pessoa influenciada por esses ideais modernos, acho que talvez seguir o desejo e fazer com que as pessoas olhem para você, identifiquem em você algo que você realmente é, e não aquilo que elas gostariam que você fosse, né? Algo ideal que você não é, de reprimir um desejo que, na verdade, talvez seja a sua própria identidade. Eu acho que não é legal. E eu acho que você vai estar ensinando uma mentira para os seus filhos se você continuar com um casamento assim. E você vai fazer com que lá na frente eles também sejam meros mentirosos. Não vivam o seu eu de forma completa. Não sei. O que você acha, Luquinhas? Você que ainda não comentou. Não, eu concordo com todos vocês. Eu acho que é isso mesmo. Eu também não acredito que deva mentir. Mas, não sei, é meio complicado nessa situação. Acho que às vezes depende muito da idade também. Mas acho que eu não mentiria também. Será que dá para conversar numa situação dessa com filho, gente? Só pra eu saber, de nós aqui, quem que é filho de pai divorciado? Eu sou. Ah, eu não Só eu? sou. Eu também Ah, sou. beleza. E meus pais se separaram quando eu tinha uns 9, 10 anos também. Então, pra mim foi melhor assim do que eu contar, de ver eles brigando sempre, sabe? Então, pra mim foi bom nesse sentido. Eles foram verdadeiros comigo, então por isso que eu também concordo de ser verdadeiro com os filhos, porque eu nessa idade vejo que eles fizeram a coisa certa, porque se fosse o contrário, eu acho que eu ficaria mais triste, sei lá. Vocês têm mais lugar de fala do que a gente, né? Então. Ah, mais ou menos, parece que todo mundo meio que concorda que esconder nunca é a melhor solução, né? Não, não. Eu acho que não. É Mas enfim, insustentável, nunca na passei verdade, né? por isso. Mas assim, a situação deles é até pior, né? Porque tem amante e tudo mais, é meio público isso, estranho. Só que ele nem liga, né, gente? É muito engraçado. Ai, ai. Acho que a gente pode mudar para a próxima discussão. Não sei se alguém tem mais alguma coisa desse capítulo. Pode continuar. Vocês querem falar sobre o próximo capítulo? Eu não lembro direitinho o que o capítulo trata, assim. Eu lembro dos assuntos que eu achava interessante discutir. Mas, enfim. Eu acho que a gente pode passar para o romance da. Eu não sei como fala o nome dela, se é Meme, se é Meme, com o Maurício Babilônia, que é uma parte Vocês não importante, querem né? antes só falar da companhia bananeira, do que aconteceu? Aí a gente passa por esse romance, porque eu acho que são os dois Sim, temas sim, outros pode ser. centrais. Eu acho que essa companhia acontece antes, se eu Uhum, não estou pode falar. enganado. Não é? Ou não? Que parte da companhia você está falando? É uma parte que as Das pessoas vão, greves? vão reivindicar melhores condições de É trabalho. depois. É bem no final do que a gente Ai, É leu. depois. perdones. Eu achei que essa parte do Maurício Babilônia era a última. Achei que acabava assim. Ou até onde a Não, é gente leu. antes do Mas de boa. Maurício. Então vamos falar do Maurício, que é melhor. Ah, então basicamente, como que fala o nome dela, gente? É Meme, Meme? Não tem acento? É meme igual aquilo que você vê nas internets. Tá bom, então Meme. Ela se apaixona por um moço, né, que chama Maurício Babilônia.
Ele é de Macondo, ele é aprendiz de mecânico nas oficinas da Companhia Bananeira. E aí, ela conheceu ele num dia, enquanto acho que ele estava numa oficina, quando ela estava buscando um carro com uma amiga. E aí, é, ele fez uma demonstração lá para ela, eu acho. Ah, sim, lembrei. Ele dirigiu o carro para as duas na volta, porque o chofer tava, não sei o que aconteceu com ele, se estava doente, mas estava de folga. E aí, ela começou a se encontrar com ele e esse romance ele não era visto com bons olhos pela Fernanda, que é a mãe da Memi. Tanto que ela impede a Memi de se encontrar com ele e tranca ela dentro de casa. Só que aí, tempos depois, ela percebe que, na verdade, a Memi continuava encontrando ele todos os dias, enquanto ela ia tomar banho. Então, ela ia tomar banho, abria a janela para ele, ele entrava na casa e ficavam juntos. E a parte mais importante desse trecho, que é também um dos símbolos do livro, né, é que quando ele está por perto aparecem as borboletas amarelas. Então, sempre que aparecem essas borboletas amarelas, ele está, não sei se só por perto ou se é quando a Memi também está pensando nele. Eu Ah, queria eu vou só ler o per... trecho. Pode falar. eu vou deixar, eu vou perguntar, você lê o trecho e depois eu deixo a pergunta aberta para vocês. Só Tá queria bom. ver o que que vocês acham sobre essas borboletas. O que vocês acham que é? Eu não pesquisei uma interpretação desse signo, mas tipo, depois eu queria só ouvir de vocês o que vocês pensaram que poderia ser isso. Eu Pode juro que ler, eu tentei Kelma. pensar muito. Desculpa. Ia falar que eu pensei muito no que elas significariam, mas para mim borboleta é sempre significado de transformação, né? Mas eu não enxerguei, sei lá, nenhuma transformação assim grande o suficiente para ele ser o símbolo dessas borboletas no livro. Mas enfim, alguém pensou em alguma coisa? Eu pensei mais ou menos, que assim, eu não tinha pensado, né? Mas agora que parece que falou, eu vou dar um migué e vou falar que Não, mentira, eu pensei num negócio assim. Ele falou dos signos, né? E assim, todo personagem, todo não, alguns personagens têm esses signos. Então eu vou dar dois exemplos. Três. O primeiro é Pilar Terneira, que ela tem o cheiro de fumaça. E eles comentam sobre isso e tal. E eu cheguei nos episódios atrás falar da minha interpretação e acho que o João tinha chegado numa parecida. Aí depois tem a beleza da Remédios também, Remédios Isabela. Que tipo assim, você pode achar que é uma característica dela e não enxergar como um signo, mas é porque não é um objeto, né? Mas assim, a fumaça também era algo intangível. A fumaça você só sente pelo. O cheiro de fumaça você só sente pelo olfato, né? Talvez você pode até ver a fumaça. E a beleza é a mesma coisa, você vê a beleza, você não, sei lá, não sente o cheiro da beleza. Enfim, eu acho que no mesmo sentido pode ser interpretado como algo assim, algo característico do personagem que emana. Porque a beleza da Remédio Bela, ela não era algo que ficava circunscrito às pessoas que viam ela. Foi uma beleza que, de certa forma, correu o mundo, digamos assim. E as pessoas se sentiam atraídas por ela até mesmo como o menor é, golpe de vista. Não sei se vocês vão concordar com a Remédios, mas eu acho que ela é uma também. E aí agora apareceu é Maurício Babilônia, se não me engano, o nome dele, Isso. com as borboletas. E eu enxerguei que as borboletas é como se fosse a mesma coisa da Pilar Terneira, só que diferente. Diferente por quê? Porque assim, ele causa a mesma atração na Meme que a Pilar Terneira causou nos outros dois, uma atração mais bem física, digamos assim. Mas eu não sei, eu senti que era um negócio menos sensualizado, então por isso não tinha muito a ver com fogo. Eu imaginei que a borboleta pudesse ser alguma coisa relacionada a carinho, alguma coisa nesse sentido, sabe? A Meme era uma criança abandonada pelos pais
E as borboletas significavam o carinho que o Maurício dava para ela. E aí só pra. Essa era basicamente o que eu ia falar. Mas agora só pra confirmar, se eu não me engano, ele também menciona que as borboletas eram por conta do cheiro do óleo, não era um negócio assim? Que ele estava impregnado nesse cheiro e as borboletas gostavam desse Não, eu vou cheiro. ler agora. Eu vou ler o trecho. É. Quando percebi vez as borboletas amarelas que precediam as aparições de Maurício Babilônia. Tinha visto aquelas borboletas antes, principalmente na oficina mecânica, e achou que estavam fascinadas pelo cheiro da pintura. Alguma vez tinha visto revoando sobre sua cabeça na penumbra do cinema. Mas quando Maurício Babilônia começou a persegui-la como um fantasma que só ela identificava na multidão, compreendeu que as borboletas amarelas tinham alguma coisa a ver com ele. Não sei Então onde não é entra com a essa parte do oficina, olho, né? Fer. Acho que talvez aí Isso. mesmo, nesse trecho. Tipo, talvez ele interpretou dessa forma. Mas eu acho que. A uma primeira vista parece, né? Mas eu acho que é algo dele, assim. Que depois eu vou falar a interpretação que eu tenho. Que eu Ela fala acho que não é a pintura, isso me confundiu. Desculpa te interromper, Palestra. de boa, mas é isso mesmo. Isso que você falou que eu queria dizer. Mas eu vou deixar o João e o Lucas falar, se eles tiverem pensado em algo. Depois eu vou falar o que eu pensei a primeira vez que eu estava lendo e eu não consegui pensar em nada diferente. Então, Eu só vou interromper rapidamente, só pra falar que a gente deixou a morte da Amaranta passar, e talvez seja interessante depois você capitular. Aí faça uns comentários sobre a borboleta, depois acho que a gente volta nisso. Bom, eu também não pensei em nada especial. Como a Carol falou, a borboleta é sempre usada como símbolo de transformação, né? Ela precedia os encontros, mas depois de um tempo também ela ficou seguindo a Memê até a morte do Maurício Babilônia, né? Mas ele não colocaria assim, tipo, borboleta especificamente amarela sem nenhum motivo. Mas eu não sei, espero que o Palestra solucione. Eu também não cheguei a uma conclusão muito assertiva, assim. Eu também fiquei intrigado, mas quando eu estava lendo, eu comecei a relacionar muito a personagem da Meme com a Rebeca. E também com a fala da Úrsula sobre a Rebeca, falando que ela foi a única que, que saiu fora do que a família sempre estava fazendo. Ou seja, ela foi lá e casou com o José Arcade, né, eu acho. E ela aproveitou o amor. É algo assim que a Úrsula falou sobre ela. Ela aproveitou o amor, ela não, ela não caiu nas mesmas armadilhas que os seus irmãos. E a Memi também, ela foi atrás desse amor junto com esse Maurício Babilônia, não se importando muito com os julgamentos da sociedade. E de certa forma isso é transformador. Completando agora com a informação de que a borboleta simboliza uma transformação, que eu não, nem tinha pensado nisso. Aí quando a Carol falou, nossa, pensei, nossa, é verdade. Mas eu acho que isso é o mais próximo assim, que eu consegui interpretar. Nem sei se está certo, né? Mas eu também estou muito intrigado, porque com certeza não é aleatório. então, acho que a gente precisa, talvez depois que acabar o livro, porque assim, eu não lembro se aparece de novo, mas essa é a aparição mais concreta e mais significativa dessas borboletas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é só aqui, tá, gente? Que elas aparecem. Eu acho que ela apareceu antes já, não apareceu? Eu lembro. Acho que até a Carol falou que achou muito lindo a cena das borboletas aparecendo. Não foi? Eram, acho que eram Foram flores, flores. flores amarelas. E era na capa Flores também. amarelas. Foi Acho que na logo, capa do livro tem a borboleta. sim. Mas Mas a assim, aparição das flores Ah, foi então. quando o José Arcádio Buendia morreu. Que a cidade meio que ficou cheia de pétalas de... é, Ah, verdade. era como se fosse um. Tava chovendo flores amarelas do céu, né? No velório dele. Tipo, alguma coisa assim. Então, gente, eu acho que talvez depois procurar, depois que a gente acabar o livro, procurar, sabe? Ver o que essa simbologia pode representar.
A borboleta tem essa parte de metamorfose, né, de transformação. Só que eu pensei em algo diferente, não sei se vocês vão concordar. É, Quando vocês falaram. Então, vou só falar dessa parte da metamorfose que vocês falaram, que eu não tinha pensado nisso. Mas pode ser sim, porque a Meme, ela tá passando por um momento de transformação, ela tá passando por um momento de encontrar com uma situação que ela nunca tinha encontrado. Então ela tá saindo daquele estágio larval, né, de pupa, para virar uma borboleta, né? Assim, ela tá saindo então daquela situação de pré-adolescência, talvez, para entrar na vida amorosa, na vida adulta, e começar a viver algumas experiências que são mais próprias da vida adulta, né? Então é um estágio de transformação se você considerar essa parte de tudo que está ocorrendo na vida dela, né? Depois ela também vai ter uma gravidez, é toda uma transformação no corpo da mulher. Então, tipo, tudo isso que está acontecendo é uma mudança radical. É, e eu tinha pensado outra coisa que foi sobre, tipo, quando as pessoas falam borboleta e falam em amor, muitas pessoas falam assim, ai, tem borboleta voando na minha barriga, não sei, quando a pessoa fica nervosa, né? E eu sempre conectei muito com isso, sabe? Tipo, a borboleta, como o Fernando falou, a Pilar Terneira tem aquele símbolo da fumaça, né? Que talvez é, e o Fernando tinha falado, eu acho que onde tem fumaça tem fogo, né? Então, tipo, da atração sexual. A meme, talvez essas borboletas representem, não sei, uma interpretação muito louca, né? Mas aquilo que está simplesmente acontecendo ali, né? Ela até fala, eu acho que em um momento, em um trecho, que ela estava suando frio, que ela não conseguia parar de pensar nele, que ela queria estar com ele a todo momento. Isso é instauração. Quando isso começa a acontecer, você já sabe que você está ferrado. Você sabe que você está gostando da pessoa, né? Então, e aí as borboletas começam a aparecer no estômago. Então, assim, eu sempre pensei nisso, sabe? As borboletas como símbolo do amor que brota ali, do amor nascente entre os dois. Até que quando ele morre, as borboletas ainda ficam, né? Então o amor sobrevive. Ele morreu, mas ela ainda considera muito ele, gostaria de estar com ele. E aí depois, né, de um tempo que ele já morreu, ele vai viver a solidão na morte e ela vai viver a solidão no convento. Aí já não tem mais borboleta, o amor acabou. Mas não sei, gente, talvez uma linha interpretativa muito doida, mas desde a primeira vez que eu li o livro eu pensei nisso, então, mas não sei, a gente podia procurar depois, fazer uma força-tarefa aí. Vamos procurar depois, então. Naquele hiato que a gente tem entre ver o filme, não sei se existe um filme do 100 Anos de Solidão, e ver análises. É ver, né, gente? Com certeza. Você tinha até. Tinha todos até agora, né? Você Na tinha até do verdade. Castelo, que não tem Tão perfeito. final. Nossa, o castelo, exatamente. O Lucas deu o dibre na gente, tanto no Castelo quanto no Lolita. Palestra guarda rancor mesmo, né? Só tô falando que você deu o dibre, é verdade. Sobre o filme, só para fazer um comentário, o Gabriel Garcia Marques ele nunca quis que fizessem um filme, mas em março de 2019 a Netflix adquiriu os direitos para filmar. Eu não sei ainda se vai ser uma série ou se vai ser um filme. Então teremos em breve, talvez não agora, durante essa leitura, mas mais pra frente a gente vai poder ver. É uma série, eu acho, Ferdinando. Teve até Booktuber que fez vídeo falando sobre isso e tal. Mas, Carol, se você quiser falar, pode falar. A Carol falou que tinha encontrado algo diferente sobre essa interpretação dos borboletas. Pode falar, Carol, eu acho. Pelo menos na Não era minha nem visão. diferente, não, viu? Tá escrito assim. Deixa eu ver. Ai, gente, eu consegui perder o que eu tinha separado. Ai, desisto. Depois eu acho.
Só criou a expectativa, hein, Carol? O significado simbólico que a borboleta assume é interessante. Você significa no romance não é ingênuo. Ela anuncia uma mudança e por isso anunciam mudanças de mesma intensidade. As borboletas que circundam o Maurício são a representação da brusca mudança que seu relacionamento gerará. Seu filho será... Vixe, calma. Talvez tenha spoiler. Vou ficar quieto. Eu acho que o que você vai falar, né? É, Nossa Senhora. tô mandando... Não, é... Ah, que ódio. Ué, mas no filho não é mestiço, é? Eu- Descrevendo ele, só lembro que tem. Mano, ele tem o mesmo negócio que o José Arcádio, né? Mas é que o filho dela agora é um do final da estirpe, assim, dos Buendia, né? Uhum. E tem um negócio escrito aqui que eu tenho certeza que é spoiler. E, cara, é muito spoiler, porque ele é muito importante, velho. Esse menino é muito importante. Muito Aquele importante. que é Eu te mandei papo, escondido, galera. Depois você olha. Isso, que é escondido. ixi, O que a Fernanda tá criando como se não fosse ninguém, né? O filho bastardo. Então, cenas para o próximo Calma Mas capítulo. lá, enfim, não entendi esse negócio escondido. Alguém pode explicar? é porque depois que a Fernanda vai pro convento, né? A Fernanda leva a Meme, desculpa. A Fernanda leva a Meme, que é a filha dela, pro convento. Ela acaba tendo filho lá, a freira vai e leva o filho de volta para Macondo para Fernanda cuidar. E aí a Fernanda começa a cuidar do menino, mas ela deixa ele escondido num quartinho lá, Sim. não deixa ele conviver com as pessoas. Eu acho que o João quis se referir a isso quando falou escondido. Que ela não deixa ele conviver, que ninguém sabe isso. de onde ele veio. Não, mas eu não peguei como isso se conecta com as borboletas. Ah, não tem nada a ver. Ah, tá. Foi mal, então. Eu vou ler o trecho inteiro depois que a gente acabar o livro, tá bom? Beleza, salva aí. É que eu parei na metade, porque eu percebi que tinha spoiler. E tem um personagem que é super importante, só que passa despercebido. É aquilo que eu falei, tipo assim, eu que tô lendo o livro pela segunda vez, eu leio com outros olhos. Mas É o Sr. Brown? não vou falar, gente, senão vocês vão descobrir. Mas a gente vai descobrir, e eu acho que a gente vai descobrir bem no finalzinho. Pelo jeito eu Na errei, verdade, então. na verdade, toda hora tem pista. Mas enfim. O que mais, meu povo, que a gente precisa falar? Tem que falar da morte da Amaranta. Alguém se candidata para falar da morte dela? Eu achei muito bizarra a morte dela. Pra ela saber. Porque parece que ela quase que escolheu a data da própria morte, né? Porque fala que a morte se apresentou pra ela dizendo que era pra ela construir uma mortalha pra ela mesma, né? Que pelo que eu entendi, ela já tinha construído uma pra Rebeca. E porque ela queria que a Rebeca morresse antes que ela. E aí a morte falou que era pra ela construir essa mortalha e meio que deu a entender que quando essa mortalha estivesse pronta, seria a data da morte dela. Só que e aí ela comprou tipo uma linha diferente e fez uma mortalha super produzida pra meio que tentar postergar essa morte pra Rebeca morrer antes, o que não aconteceu. Eu fiquei lembrando daquele eu não lembro. É alguma história grega que fala de uma mulher que ela ficava costurando uma. Acho que era, nem sei, era um pano também, que eu esqueci o nome. Era É, mortalha também? Não. Não, né? é a Odisseia, né? Que ela Do ficava. é, Homero. isso, que ela ficava desfazendo pra postergar algum acontecimento que eu também não lembro qual era. Ela ia ter Ou que seja, não lembro casar. nada da história. Casar com o Ciclope. Aí ela É. desfazia o vestido. Ah, isso. Mas não era vestido, não. Não, pera. Na verdade tem duas histórias. Não era o Ciclope, não. Tem uma do Ciclope que é um sátiro, tá preso. E essa daí é da. Realmente é uma pessoa normal que desfaz. É que o Ulisses tinha ido pra guerra, né? E ela tinha ficado sozinha. E aí as pessoas. O Ulisses não voltava e as pessoas estavam cobrando dela. E aí, você não vai tomar uma atitude? Você não vai casar com que pessoa? Ela falava assim que talvez casaria, eu acho, né? Pelo que eu me lembro, gente, eu não li esses textos gregos na íntegra. Eu li o Ilíada, mas foi uma versão adaptada. E aí
Pra ela falar assim, quando eu terminar de costurar, eu vou. Aí sim eu caso, né? Ou, sei lá, eu mudo a atitude, não lembro. Só que ela costurava e toda noite ela descosturava um pouquinho. Pra esperar o Ulisses voltar, que era o marido dela, que ela amava, né? Vamos colocar assim, estava na guerra. E aí os outros pretendentes falavam, mas isso não fica pronto nunca, né? Mas eu não. É Helena o nome dela, gente? Eu acho que é, não é? Ai, não lembro. Vocês tiveram essa impressão também, que ela meio que podia escolher a data da própria morte? Mais ou menos, porque assim, ela conseguia, e ela fez isso, né? De fazer tudo bem devagar, não sei o que, bem demorado. Mas assim, quando começa a chegar perto, você não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois. E meio que ela pode fazer, ela faz da Rebeca primeiro, né? Então tem que fazer duas mortalhas. Ela faz a da Rebeca, e aí ela termina e faz a dela, e aí quando ela terminasse a dela, ela ia morrer. Acho que é isso, né? Posso ler um trecho que eu achei muito interessante dela? Deve, Deixa eu João. falar um negócio Pode falar, fala aí. que o Lucas corrigiu, que não é Helena, é Penélope. Só isso. Isso mesmo. Eu vi aqui agora na internet. Eu acho que Helena é da Ilíada. Eu acho que deve ter alguma lá. Não é possível que eu fizesse essa associação tão Tem doida. mesmo. É a amante do. Ai, gente, esqueci o nome de todo mundo. Enfim, continuemos. Do Heitor ou do Aquiles, certeza. Eu só não lembro quem. Heitor, Heitor. Bom, então João, por eu favor. posso ler? Tá. Eu achei interessante porque teve vários personagens desse livro que passaram por transformações, né? Voltando aquele tema da transformação. O Coronel Aureliano Buendia passou por uma transformação, ele decidiu parar a guerra e vender peixinho. Aí veio a Úrsula, que teve revelações sobre o seu filho, falando que começou a compreender ele e depois virou cega e começou a ver as coisas da melhor forma possível. E também teve a Amaranta agora, né? E eu achei legal a transformação que ela teve. Acho que quando ela viu que ela ia morrer, aí ela teve essa transformação, essa epifania, né? Doeu em Amaranto o fato de não ter tido aquela revelação muitos anos antes, quando ainda teria sido possível purificar as lembranças e reconstruir o universo debaixo de uma nova luz, e evocar sem estremecer o cheiro de alfazema de Pietro Crespi, ao entardecer, e resgatar Rebeca de seu caldo de miséria, não por ódio nem por amor, mas pela compreensão sem limite da solidão. O ódio que percebeu certa noite nas palavras de Meme não a comoveu porque a afetasse, mas porque sentiu-se repetida em outra adolescência que parecia tão limpa como deve ter sido a sua, e que, não, no entanto, já estava contaminada pelo rancor. Mas era de tal maneira profunda o conformismo com seu destino que sequer se inquietou com a certeza de que estavam fechadas todas as possibilidades de corrigir aquele rumo. Seu único objetivo foi a mortalha. Eu achei bem interessante essa frase aí, porque parece que os personagens eles percebem muito tarde que eles deveriam ter tido uma outra abordagem para a vida. Isso eu achei bem interessante. Mas eu adoro esses momentos de epifania em livro. Só para puxar um negócio que eu pensei quando você estava falando, a gente teve, em uma das nossas aulas de psicologia, a gente tinha a fase da vida segundo Eric Erikson, né? E aí, sim, eu lembro disso, meninos. O Lucas deve estar me achando doida, mas tudo bem. Aí a nossa professora falava que há dois tipos de idosos, né? Tem aquele idoso que ele vive bem, tem qualidade de vida, porque ele se sente bem, ele sente que ele fez o que ele tinha que ter feito na vida, ele não tem muitos arrependimentos, ele sente que cumpriu com a sua função, né? E aí tem o outro tipo, que é aquele que meio que não aceita o envelhecimento e que não sente que fez o que deveria ter feito durante a vida, que se arrepende de muitas coisas. E a Amaranta, acho que é um desse segundo caso, né? Muito triste. Acho que não só Amaranta, né, mas o Coronel Aureliano também percebeu que a guerra dele foi inútil e ficou remoendo isso a vida inteira, vendendo peixinho. Aí a Úrsula também percebeu
sobre o filho, né? Que ele faltava amor nele, eu lembro dela falando. E começou a ser mais claro tudo para ela só depois que ela completou mais de 100 anos. Então, acho que isso é um tema recorrente, assim, esse tipo de idoso no livro. Sim, concordo. Aí, só uma coisa que eu achei interessante, desculpa te cortar a palestra, mas é que no trecho que eu li falou de, só para lembrar, né, do ciclo, que a Memi estava vivendo um novo ciclo de rancor, que nem a Amaranta tinha na infância. Então é um novo ciclo de rancor e, enfim, só para deixar bem claro que é um tema do livro, sim. Eu liguei o microfone sem querer, gente, perdão. Mas, se ninguém for falar, eu só queria fazer uma pergunta. O que vocês acham dessa postura da Amaranta com relação à vida, no sentido de que ela nunca se satisfez com nenhum amor, né? Não escolheu nenhum amor para si. E parecia que ela queria muito, por exemplo, o Pietro lá no início, enfim. Eu sempre fiquei me questionando, e eu não sei se vocês se questionaram, e fiquei essa pergunta para vocês, se vocês se questionaram também. Se ela, na verdade, queria ter esses amores ou se ela queria ter a vida que a Rebeca teve, sabe? Ou se ela queria ser melhor que a Rebeca, se ela queria competir com a Rebeca, e o único objetivo de vida dela era ser melhor que a Rebeca, sabe? Não sei. Enfim, eu só fiquei pensando nisso durante muito tempo. E eu não sei em que conclusão chegar, sabe? Acho que não tem também uma fechadinha. Eu vou comentar um negócio que, assim, no trecho que tá meio que contando a morte da Amaranta e tal, meio que fala que ela morreu em. Na verdade, eu acho que é um pouco antes, quando tá mencionando a Úrsula, que a Úrsula fala que ela finalmente compreendeu a Amaranta e que ela, tipo assim, o Coronel Aureliano Buendia era uma pessoa que não tinha amor no coração e a Amaranta era exatamente o contrário, não sei o quê. Mas eu não entendi muito bem o que ele quer dizer, porque assim, eu não sei se ele deixou isso realmente em aberto ou se é uma resposta tão complexa que é difícil de entender. Porque, assim, no meu ponto de vista, se ela é uma pessoa aberta ao amor, ela meio que escolhe esse amor platônico de sofrimento em todos os casos, sabe? Isso é meio doentio. Assim, ela é o tipo de pessoa que sempre acha que ela faz tudo pra conseguir, quando consegue, acha que não merece, sabe? Digamos assim. Mas era só isso que eu queria comentar, que assim, parece que o autor ele dá mais pistas, não lembro se é quando a Úrsula narrando isso, ou logo que vai entrar, falando que quando a Amaranta vai morrer. Mas, por exemplo, a Amaranta fala que ela vai morrer em paz, né? A Úrsula fala, então faz as pazes com a Fernanda. Ela fala, isso não é mais necessário, sabe? Pô, se ela realmente vai morrer em paz, será que fazer as pazes não seria um bom caminho? Aí eu não sei se vocês lembram desse trecho, ou se eu, sei lá, li errado igual o da pintura. Ah, eu tô lembrando agora, Fernanda. Falou que a Amaranta é tenra, né? Tem um coração tenro, uma coisa assim. Mas eu acho que você confundiu quando ele tá falando da Rebeca também. Que na Rebeca eu lembro dele falando que ela era que ela era para esse lado mais amoroso. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que era isso, viu? Eu lembro dele falando que ela era tenra só, tipo, sabe? Dócil, não sei, que a Amaranta era dócil. Mas essa parte do amor era da Rebeca mesmo, pelo que eu lembro. Acho que o palestra deve corrigir nós. Lembro não, gente. Precisa pegar no livro. Eu acho que. Bom, a pergunta inicial do palestra era se era uma inveja da Rebeca ou se ela escolhia sofrer assim, né? Tipo assim, eu não. Eu Amaranta, né? não... Amaranta, isso. Mas se era tipo uma inveja que ela tinha da Rebeca ou se ela escolhia sofrer. É... Porque, tipo, nos outros amores não teve essa influência da Rebeca e ela mesmo assim escolheu sofrer, entendeu? Então eu acho que talvez esse primeiro tenha sido esse o motivo, mas nos outros foi uma escolha dela. Então eu acredito mais que ela procurava por isso, ela queria esse isolamento. Então, eu concordo. Só que, tipo assim, quando ela queria o Pietro Crespi e a Rebeca também queria,
sei lá, parecia que ela, depois que a Rebeca parou de querer, ela também parou de querer. E aí ela só queria infernizar a vida da Rebeca. E aí esse fato, pra mim, o mais marcante é ela querer morrer depois da Rebeca, sabe, cara? Como assim? Pra quê? Qual que é a utilidade disso, sabe? Tipo, eu realmente fiquei assim, parece uma competição, sabe? Uma competição assim infundada, mas a minha cabeça parecia. Sim. Eu acho que pensando na história da Amaranta, eu penso que tem que ter algum acontecimento traumático para ela ter ficado do jeito que ela ficou, né? Então eu penso que pela história pode ser sim a questão da Rebeca. Eu sou Então, filho único. Ah, pode falar. Fala aí. perdão, John, eu não vi que você tinha desativado o microfone. Não, Mas continua. Fala aí que você é filho único. Continua. rapidinho, eu só ia falar que eu sou filho único, então eu não tenho essa vivência com o irmão. Mas a Mariane, que é minha namorada, que tem irmãos, ela fala que, assim, existem rixas entre irmãos, tipo assim, lógico, né? Ao mesmo tempo que se ama, às vezes tem umas rixas super loucas, assim, nada a ver. Então, não sei, às vezes vocês que têm irmão pode falar melhor que eu. Então, eu acredito que tenha risco, sim, mas você acha que não é tanto. Não sei, eu preciso pensar sobre isso. Mas o que eu ia falar é que esse livro, mais que uma vez, ele tá retomando, assim, várias vezes, um, parece que um movimento contra a tradição que é imposta sobre as mulheres. Eu não sei se sou eu tô percebendo isso, mas não sei se eu tô interpretando errado, também se eu li alguma coisa errada, mas não sei, parece que eu lembro de ter lido um trecho sobre isso, falando que a Amaranta estava com essa irritação com a Rebeca, porque a Rebeca ela se soltou mais, ela soltou o ventre, eu acho que estava escrito no livro. Ela soltou o ventre, então, ou seja, ela tinha uma vida sexual liberta com o José Arcádio, ela poderia fazer isso. Ela foi obviamente excluída da sociedade por causa disso. Tanto é que nem a própria Úrsula lembrava dela. Então, eu acho que é um movimento contra a tradição de quem imposta sobre as mulheres. Que as mulheres podem fazer o que elas querem, que elas podem sentir prazer no sexo. Não sei, isso que eu senti. E a Amaranta, por outro lado, ela não tinha isso. Ela era muito presa na tradição. Ela tinha medo de soltar esse lado dela. Eu não, eu acho que quase certeza que eu li isso no livro. Alguma coisa assim. Aí, obviamente que eu destrinchei mais, mas eu lembro dessa parte falando do ventre da Rebeca, que ela era mais liberta do que a Amaranta. Eu acho que eu lembro disso também. Acho que isso explica um pouco também da inveja, né, dela. Eu acho que sim, tipo, talvez ela queresse ser alguém que ela não teve coragem de ser, não sei. E que a Rebeca pagou pra ver, né? Não sei. É isso mesmo. E eu tô percebendo isso também na Meme. Percebia, né, porque a Meme foi enviada pro convento. Mas ela tava querendo se libertar também, ela tinha relação sexual com o Babilônia toda noite. Ela tava liberta também. Enquanto que a Amaranta sempre foi muito recatada e tem uma parte bizarra lá dela dando banho pro menino de 3 anos lá, que mostra o tanto que ela foi repreendida por ter atração nesse tipo de coisa, por se libertar sexualmente. Então, são alguns personagens que têm essa característica, né? Então, por isso que eu acho que é também um dos padrões do livro. Se ninguém for mais falar sobre isso, acho que eu vou ler um trecho que eu tinha separado. Tá, quem cala consente, então eu vou falar. Voltando sobre o assunto do Maurício Babilônia. É, então, aconteceu tudo aquilo, e meio que o Aureliano II estava meio que à parte da história, né? E aí tá falando num trecho aqui, fala assim: no fundo, Aureliano II não acreditou na legitimidade das provas, da mesma forma que jamais acreditou que Maurício Babilônia tivesse se metido no pátio para roubar galinhas,
mas ambos os argumentos serviram para tranquilizar sua consciência, e então pôde voltar sem remorsos para a sombra de Petra Cotes, onde retomou as farras ruidosas e as comilanças desaforadas. Só para explicar, a Fernanda achou meio que um jeito de incriminar o Maurício e fez com que achassem que ele estava assaltando galinha e acabaram matando ele, né? E esse trecho que eu li, eu acho interessante que eu fiquei pensando muito na questão da ignorância, né? Aquela questão que quem é ignorante não é responsável pelas coisas que comete, pelas coisas que faz, né? Só que nesse caso, em alguns momentos, a gente acredita no que a gente quer acreditar, né? Então, o Aureliano II, ele percebeu que tinha alguma coisa estranha na história, mas resolveu acreditar porque aquilo era mais cômodo para ele, né? Acho que era isso. Já que ninguém falou nada, eu vou continuar. Então, como eles tinham falado, a Fernanda levou a Memi pra outro lugar lá, sei lá onde foi. E aí, eles estavam resolvendo o que fazer com a criança. E aí tem um trecho assim: vamos dizer que o encontramos flutuando no cestinho, sorriu. Ninguém vai acreditar nisso, disse a freira. Se acreditaram nas Sagradas Escrituras, replicou Fernanda, não vejo por que não haverão de acreditar em mim. Eu achei essa parte bem pesada e, como eu não sou católica, não sou uma pessoa muito religiosa, não me vejo na posição de comentar, mas queria que alguém comentasse sobre. Citou os lugares de fala do palestra em palestra. Ai, meu Deus. Olha, eu tenho que falar mesmo. Ou outra pessoa quer falar. É que eu já falei muito também. Você que sabe, palestra. Não, A gente adora quando você fala, pode falar, solta aí. Ai, eu acho que o João tá. Ai, o João é muito zoeiro, cara. Eu não fui irônico, não. Eu sei, mas é porque é muito engraçado o jeito que você fala. É... enfim. Então eu vou tentar ser rápido. Mas eu nunca sou, né? Mas eu vou tentar. Eu acho que depois, né, do iluminismo e de toda a revolução científica que foi ocorrendo, depois da Revolução Industrial, enfim, eu acho que a prova documental e a prova experimental, elas ficaram muito fortes no nosso mundo, né? Então, para você acreditar em algo, necessariamente deveria ser provado, deveria ser documentado. E até hoje é assim, né? A gente, assim, em algumas áreas ainda bem que é assim, né? Na medicina, por exemplo, se a gente não tem evidência, a gente não pode fazer as coisas. Se a gente não tem algo experimentado, comprovado, a gente não pode simplesmente acreditar. Mesmo São Tomé, né, se for pegar a Bíblia, falou assim: eu não acredito que Deus ressuscitou enquanto eu não colocar a minha mão nas feridas dele, né? Então, de vez em quando a gente dá essa de São Tomé, a gente fala assim: olha, não acredito enquanto eu não ver. E eu acho que essa coisa material, né, de só acreditar naquilo que se materializa diante de nós é uma característica que, como eu falei, ficou bem claro depois da evolução científica que foi acontecendo. Aí, principalmente após o iluminismo, né? Enfim. Mas eu acho, e aí muitas pessoas, lógico, né, falam assim: se eles acreditaram na Bíblia aqui, aí tem como que eu vou dizer? Pelo menos uma. É foda falar isso, né? Mas tem fragilidades documentais é, Chega a talvez, ter até um caráter meio fantasioso, né, em alguns momentos. sim, questões muito controversas, né? Tipo, o que um livro fala, o outro. é, o que o livro fala, o outro fala ao contrário. Por isso que tem tanta interpretação diferente das Sagradas Escrituras, né? Por isso que tem tantas vertentes hoje, né? Tipo,
a 1517 o Martin Lutero fez a reforma, mas hoje em dia tem várias igrejas diferentes que cada uma interpreta a Bíblia de uma forma. Porque exatamente não tem algo fixo, documental, experimental, que fala que essa é a única verdade a ser seguida. E aí, para completar, né? Aí muita gente, por hoje se fiar nessa coisa material da prova, não vai acreditar. E é o que a Fernanda está se referindo, né? Falando assim, se, nem, se nenhuma comprovação foi necessária para eles acreditarem nesse texto, eu, que sou material, que posso argumentar de forma material, que sou uma pessoa que eles conhecem, eu convenço muito mais facilmente. Só que, aí o que o Lucas falou, eu vou me redimir, porque eu acho que a fragilidade, na verdade, para quem acredita, ela pode ser benéfica. Ai, Gabriel, mas agora você está sendo utópico, você está sendo um falso. Não, é o que eu realmente acredito, tá, gente? Você pode falar que eu sou um burro por acreditar nisso, mas, infelizmente, minha conduta filosófica e teológica vai nesse sentido. Eu acho que as fragilidades e a riqueza de interpretação que tem de um texto que influenciou toda a cultura ocidental, e essas várias interpretações, e você, ainda assim, né, com interpretações diferentes e diversas, você ainda continuar acreditando, isso sim é muito grande, né? E talvez aí a fragilidade se torne algo que sustenta a sua fé. Então, algo que era frágil passou a dar sustento àquilo que você acredita. E constituiu o corpo da sua religião, né? Então, e é nesses gaps de identidade que a religião se faz, né? Tipo, essa questão aqui é frágil, mas mesmo assim eu interpreto dessa maneira, eu acho que é assim, e eu vou acreditar nisso, independentemente de provas ou não. Então, e aí, assim, não basta e aí, só para fechar, não tem como eu falar que o que eu acredito é verdade ou mentira e querer convencer as pessoas disso. Até na ciência a gente sabe que isso é complicado, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Então, o que a gente pode falar é que a gente acredita e a gente espera que seja assim. Mas se vai ser assim mesmo, certeza zero. E é o que a Fernanda aborda, né? Ela dá mais certeza do que as Sagradas Escrituras. E é verdade. Se ela for pensar nesse contexto ateísta, né, de que precisa da prova material. Alguém quer comentar algo sobre? Acho que não. Só se o Fernando ou o João quiser. Eu também tinha selecionado esse trecho, mas eu achei que não valia a pena trazer na discussão, porque assim, a gente já leu um livro muito mais religioso que foi o nome da mais relacionado à religião, que foi o Nome da Rosa, né? E essa discussão aparece de certa forma, né? Em menor grau, talvez, porque tinha toda aquele discussão sobre ciência também. Mas eu gostei muito do que o palestra falou, que, tipo assim, ó, se vocês acreditaram nisso, que não tem nem algo para você olhar e comprovar, quem não vai acreditar em mim, que sou de carne e osso, tô aqui na sua frente, você sempre confiou em mim, tô dentro dessa comunidade há muitos anos, que é o que a Fernanda faz, né? Então, mas ele faz, inclusive, eu já vou emendar, usar aqui os poderes da concatenação. Eu vou emendar essa discussão da Fernanda, que vocês mencionaram, com uma outra que está um pouco mais para frente, sobre acreditar no... Vão ser 3 comentários, na verdade. O primeiro é que ele faz primeiro uma crítica à Igreja Católica, né, essa crítica que a gente acabou de ler, ao catolicismo em geral, à religião em geral. Aí ele tá fazendo há muito tempo uma crítica às ideologias políticas, liberal conservador, e agora depois apareceu... Não sei se foi monarquista. Não, primeiro a família foi liberal, depois a família foi conservadora, e agora apareceu um anarquista, né? Um cara fazendo greve, onde já se viu. Aí o segundo comentário é o que mais foge, assim, mas eu achei muito legal, que ele descreve os advogados como ilusionistas do direito. Ele coloca lá toda uma situação de como os advogados conseguiram até fazer o dono da companhia, desvirar o dono da companhia, para eles não perderem a companhia.
E por fim, voltando nessa crítica que ele faz a diversas instituições, digamos assim, ele faz uma crítica talvez aos regimes mais militarizados, que é o massacre. Então, eu não lembro agora qual que é o José Arcádio II, se eu não me engano, que ele é o, entre aspas, o anarquista fazendo greve na Companhia Bananeira. E aí eles estão numa praça, a cidade toda, e o exército começa a atirar. Só que ele desmaia e acorda muito tempo depois num trem, ele sai desse trem, cai no chão e vai caminhando até Macondo. E quando ele chega lá, ele pergunta do massacre, todo mundo fala, ah, não, foi um sonho. Foi um sonho. Então, tipo assim, você descobre que na verdade sim, teve um massacre, ele não tá sonhando. Só que o governo e principalmente o exército, eles espalham tão reiteradamente, tão repetidamente que não houve nada, que foi tudo um sonho, não sei o quê, que as pessoas acreditam ou são compelidas a acreditar. E aí, o que eu achei muito engraçado é que ele faz um paralelo muito legal, que é o de dia e o de noite, falando dos militares. E é de uma genialidade muito grande, porque assim, o equilíbrio que ele coloca é o equilíbrio talvez central da, não sei, das teorias da ciência política, não sei se central, mas eu já vi isso se repetindo com vários sociólogos, vários cientistas políticos, que é o equilíbrio entre segurança e liberdade. Então ele vai falar que de dia os policiais, os militares, eles jogavam bola com as crianças, não sei o que lá. E aí seria, digamos assim, a liberdade, né? Que o militar estava lá para promover a liberdade, para ajudar as pessoas. E de noite, aí vem, entre aspas, né, a segurança. Que eles arrombam as portas das casas para mandar os subvertores nesse trem que nunca volta. Então eu achei que de novo, meio que numa prosa poética muito envolvente, muito gostosa de se ler, ele vai espalhando diversas críticas, formas diferentes de ver o mundo. Eu tô gostando muito nesse sentido, assim. Ele dá, talvez com simplicidade até, um significado poético para termos banais. Então, sei lá, advogado, você poderia definir que é a pessoa que passou na OAB, ou a pessoa que passou no exame de proeficiência, digamos assim, de uma ordem, que é o que acontece na maioria dos países. Mas não, ele define como idealistas, ilusionistas do direito. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver. Desculpa, eu fiz 3 comentários grandes, mas aí eu adiantei também a questão do massacre, que eu acho que vocês devem ter mais coisas para comentar. Só para complementar o começo, ele acorda no trem em meio a cadáveres, né? Então, em meio aos mortos. E aí ele foge ali desse trem e volta andando para Macondo. Acho que era isso que eu tinha para complementar. Eu posso ler um trecho do José Arcádio falando da guerra? Acho que alguém marcou, né, esse trecho, não é possível. Pode falar. Eu acho que eu marquei o mesmo, mas pode falar. Tá, falei então. Quando a porta fechou, José Arcádio II... Ah, eu tô dando spoiler, né? Isso aí a gente não falou ainda. Mas pode continuar. Tá. Já vai explicando. José Arcádio II teve a certeza de que sua guerra havia terminado. Anos antes, o coronel Aureliano Buendia tinha lhe falado da fascinação da guerra e havia tratado de demonstrá-la com incontáveis exemplos tirados de sua própria experiência. Ele tinha acreditado, mas na noite em que os militares o olharam sem vê-lo, enquanto pensava na tensão dos últimos meses, na miséria do cárcere, no pânico da estação e no trem carregado de mortes, José Arcádio II chegou à conclusão de que o coronel Aureliano Buendia não tinha sido mais do que um farsante ou um imbecil. Não entendia que tivesse precisado de tantas palavras para explicar o que sentia na guerra. Se uma só palavra bastava: medo. No quarto de Melquiades, porém, protegido pela luz sobrenatural, pelo ruído da chuva, pela sensação de ser invisível, encontrou repouso. Essa parte é logo depois que ele chega a Macondo, né, depois de percorrer o caminho contrário do trilho, que ele escapou do trem. Ele vai para Macondo e parece que todo mundo teve aquela doença do qual que é o nome? De esquecimento, da insônia lá, que ele fazia esquecer do começo do livro. Parece que todo mundo foi afetado pela mesma coisa aqui.
mais de 100 páginas depois. Porque as pessoas falam que não houve um massacre, né? E nessa circunstância, o José Arcádio vai até a casa dele antiga e se esconde num quarto, porque os soldados estavam revirando todas as casas para ver se tinha algum resquício de revolução. E ele vai para o quarto de Melquiades, aí os soldados chegam eventualmente à casa e vasculham todos os quartos. Parece que um soldado lá é mais amigável, tal, e ele pega um peixe do Coronel Aureliano Buendia, que estava lá guardado, mas aí ele continua vasculhando os quartos e ele chega até o quarto do Melquiades, onde estava o José Arcádio. Aí ele abre a porta, vê os 72 pericos lá, mas ele não vê o José Arcádio. Isso eu não sei explicar mesmo. Não entendi se tem algum significado maior nisso, mas os soldados que estavam vasculhando simplesmente não conseguiram ver o José Arcádio, sendo que o Aureliano II e a mãe dos dois, esqueci o nome dela, Fernanda, não, Santa Sofia de la Piedade, acho que é ela, não lembro. Enfim, os dois estavam do lado de fora e estavam vendo nitidamente os olhos árabes, né, que falam ali, os olhos do José Arcádio, mas os soldados não conseguem ver. Então, eu queria muito que alguém me explicasse por que os soldados não veem ele. Mas, enfim, esse trecho da guerra achei muito legal. Não sei os outros, mas quando eu li esse trecho, eu tive a impressão que, assim, os soldados, o exército, tinha dado ele como morto. E isso foi tão, assim, importante que ele nem era mais visto por eles. Eu não sei se é viagem minha. Eu cheguei até a pensar que, na verdade, o soldado tinha visto ele lá e resolveu deixar passar meio para, tipo, que as Eu pessoas pensei nisso também. esquecessem da existência dele. Mas não sei qual das duas é melhor. Eu pensei num negócio talvez um pouco mais místico, digamos assim. Eu gostei muito do que a Carol falou. Mas na hora eu pensei, tipo assim, teve um dos, não lembro, vou lembrar agora quem, que via o Melquiades. O Melquiades estava morto e via ele. E acho que era, mas não era no quarto, era na oficina. Mas aquele é o quarto do Melquiades. Então eu pensei, tipo assim, tá acontecendo exatamente o oposto, sabe? O que era morto tá sendo visto e o que tá vivo tá sendo não visto. Foi basicamente isso, tipo, é o quarto do Melquiades. O Melquiades era meio mago, né? Morreu e nasceu de novo, sei lá. Então eu acho que talvez seja uma explicação mais mística. Fala aí, Lucas, o que você achou? Então, eu tava falando no chat que esse livro é muito doido, é muito difícil interpretar as coisas. Pelo menos assim, eu, que sou um pouco cartesiano, com um pouco de dificuldade em interpretar essas doideiras, né? Ah, eu acho que Mas, todo mundo. não sei, vocês fazem várias hipóteses aí em cima. Mas eu acho que eu tendo a pender pro que a Carol falou. Acho que é um pouco mais racional a explicação que ela deu, em comparação com a do Fernando. Mas do jeito que o livro é doido, né? Não sei o que o palestra acha. Eu acho que eu prefiro não comentar, meu povo. Acho que é melhor. Ô, louco. Então estamos diante de uma cena importantíssima. Não é nem uma cena importantíssima, mas eu acho que o que eu falar pode dar bandeira de algumas coisas. Então, vamos Então não determinar. estamos diante de uma cena importantíssima. Talvez não, mas o que eu falar pode às vezes dar alguns indícios de uma coisa que é importante. Vamos deixar quieto. Mas a cena, eu acho que em si, pelo que eu lembro, não era tão importante, não. Eu não tenho mais nada para falar. A única coisa, assim, que eu acho interessante falar também é como que esse projeto de apagar a memória, né, ele é feito constantemente e até hoje no Brasil. Muita gente deslegitima o trabalho da Comissão da Verdade, que tenta investigar todas as atrocidades que foram feitas durante o regime militar. E muita gente assim, quer desmantelar esse tipo de trabalho, acha que não vale a pena, e tal, 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 mas
é super importante para a gente saber, para as famílias, né, saberem também de onde muitos seus parentes estão, o que aconteceram com eles, embora eu acho que algumas nunca terão resposta, infelizmente. Mas também para a gente lembrar, né, o quanto o nosso passado foi obscuro, para a gente nunca querer que isso retorne. Embora várias pessoas aí fazem manifestações, pelo menos estavam fazendo, quase todo final de semana pedindo retorno disso. É muito louco, né, cara? Eita, nós. É isso aí. Tava pensando nisso hoje, palestrinha. Hoje eu tava pensando nisso, porque eu vi aquela aula do Flávio Ricardo Vassoler sobre Hiroshima. E, mano, tipo, era uma coisa que eu nunca parei pra pensar assim direito, propriamente. Tipo, foi uma coisa muito, muito antiga e tal. E ele explicando, assim, com os detalhes que ele dava, cara, eu falei, nossa, como que a gente esqueceu disso? Como que a gente esqueceu que os Estados Unidos evaporou uma cidade, velho? Como que a gente esqueceu desse negócio? Enfim, só que reiterando que a aula foi muito boa nesse sentido, mas o esquecimento parece que é algo humano mesmo, que acho que todas as sociedades viveram algo assim, de esquecer que teve um passado sangrento aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, na Rússia, em todo lugar. E o interessante é que assim, a gente sempre lembra, não tô passando pano pra ninguém, tá? Eu acho que, por exemplo, que o Mussolini, que o Hitler, o Salazar, enfim, todos fizeram na Europa durante a Segunda Guerra, enfim, ou durante aquele período ali, né, do século XX, mais ou menos a metade, um pouquinho para frente da metade depois. O que eles fizeram foi horrível, né? Assim, o tanto de gente que foi exterminada em campos de concentração nazista, por exemplo, é uma coisa desumana mesmo. Só que muita gente acha que os Estados Unidos são os defensores da democracia, da liberdade. Os Estados Unidos não saiu destruído da guerra, né? Mas os Estados Unidos deixou uma herança lá no Japão que segue até hoje, porque a radioatividade seguiu, né, a parte genética das famílias e tudo mais. Então, cara, a gente precisa repensar aí muitas coisas, né? Não, lógico, né, culpabilizar a Alemanha, mas entender também o papel dos Estados Unidos e de todos os outros países que participaram dessas atrocidades, né? Que às vezes a gente não lembra tão bem. Apenas dá o título de herói, né? Assim. Só para finalizar, não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar, mas eu entendo o que vocês estão falando sobre o esquecimento, só que eu acho que o esquecimento ele também é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir dar continuidade nas nossas vidas, né? Se a gente se lembrasse a todo momento de todas as atrocidades que aconteceram no mundo e que acontecem, né? De todos os problemas que a gente tem nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, acho que a gente não dava conta de seguir, né? Então acho que o esquecimento ele ajuda a gente a seguir em frente em alguns momentos. Justíssimo. Acho que a gente até tinha comentado algo sobre isso em alguma outra discussão, só não lembro em qual livro foi. Eu concordo, porque, nossa, lembrar não, né, mas ter contato com tudo que aconteceu, por exemplo, nessa aula que eu vi, cara, me deixou mal, assim, não foi uma coisa suave, assim, o Flávio Ricardo Vassoler deu um livro lá de um médico que estava perto de Hiroshima, então ele teve contato com as pessoas que sofreram aquela imensa onda de radiação. E, cara, é uma coisa muito pesada, tipo, vocês não têm noção, né? O médico descrevendo o que estava acontecendo com as pessoas, tipo, pele saindo, velho, é bizarro. Então, se ficar lembrando disso todo dia, realmente, não tem jeito. Mas aí também tem dois tipos de esquecimento, né? O esquecimento histórico, que eu acho que é uma manobra política e é o mais perigoso. De você esquecer que, por exemplo, aconteceu uma ditadura aqui e várias pessoas foram torturadas, que várias pessoas foram mortas e tal. Acho que isso é muito perigoso. Mas aí no aspecto
pessoal, de sanidade mental, aí sim eu concordo, velho. Porque, nossa, se ficar pensando nisso toda hora é difícil. Não tem jeito de seguir. Então, acho que a gente finaliza assim, né? Se mais Sim, alguém tem algo. o Lucas virou o homem do chat. Ainda bem que a gente parou de dar títulos pros nossos podcasts, né? Que isso é difícil. Verdade. Nossa, porque, tipo assim, no começo a gente tava tentando criar. E até tinha, né? Por exemplo, o nome da Rosa, cada capítulo era um tema. Mas sei lá, depois do castelo não tem mais como. Exatamente. E João, você já tá pensando em qual vai ser o próximo livro que você vai escolher? Memórias do Subsolo, não é? Notas do Subsolo de Fyodor Dostoiévski. Esse Beleza, sim, hein? tá Esse decidido homem. então. Muito bom. Livro excelente. Obrigado, Mas gente. peraí. Curtinho, dá pra ler bem tranquilo, assim. Apesar de ser um pouco mais Tá na hora de dizer filosófico. tchau. Vamos dizer tchau. Sim. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Adeus, Tchau, gente. tchau.